caso clínico de acônito nápelos é de um paciente de 84 anos e a primeira consulta foi apenas com a informação da filha. Ela me procurou no centro de saúde, eu colhi o relato dela. O pai tinha uma história de um AVC 14 anos antes, mas evoluiu bem. Voltou a ter 2 AVCs nos últimos 6 meses. O último tinha 1 mês e pouco e tinha deixado sequelas graves. Ele estava com paralisia de todo o lado esquerdo, com desvio da face e também uma dificuldade enorme para engolir. Já tinha algumas semanas do AVC, então ele tinha emagrecido muito e estava acamado, estava usando Idantal, entre outros medicamentos, e tinha um relato de uma cirurgia de próstata 2 vezes, já há alguns anos. A filha não soube precisar exatamente quando, mas já tinha vários anos, e ele também estava queixando muita dor no membro esquerdo, braço esquerdo e no ombro esquerdo. A história dele é o seguinte: ele teve 11 filhos, era muito agitado, nervoso, agressivo com os filhos, batia na esposa e a partir de um certo ponto ela fugiu e o deixou com os 11 filhos. Ele colocou a moçada para trabalhar e ficava com o salário, ia administrando as coisas, gostava de ajudar as outras pessoas, era generoso com quem precisava fora de casa. Ela dizia assim: ele morre de medo de morrer, agitado, repentino, poético, tirava música e cantava, então tinha o pavio curto, era explosivo. Quando os filhos tentavam pressioná-lo para alguma coisa, ele dizia: me mata, vou me matar. Ia para esse extremo. Depois que a primeira esposa foi embora, ele juntou-se com uma mulher que vivia na rua, tinha um déficit intelectual, mas ele dizia que era Deus que tinha colocado no caminho dele e nunca brigava com ela, nunca cobrava nada dela. Vivia assim bem com ela, apesar de todas essas limitações. A última informação que eu quero acrescentar no quadro dele é que ele achava que não ia ficar bom, que não tinha mais solução para o caso dele. Foi medicado com acônito nápelos sem CH, tomando uma dose diluída em água durante 3 dias. Devo dizer ainda que, após a primeira consulta, eu estive na casa dele, porque ele morava próximo do centro de saúde onde eu trabalhava, e fiz uma visita domiciliar, mas não tinha o que acrescentar de informação, porque ele não conseguia falar praticamente nada. 14 dias depois, a filha voltou ao centro de saúde e me fez o seguinte relato: a melhora foi espetacular. A partir do dia seguinte, ele começou a engolir as coisas, que era o principal problema, a angústia familiar toda, porque ele já estava enjoando de tomar mingau de maisena e não conseguia deglutir. A partir do dia seguinte ele começou a melhorar e foi melhorando de uma forma geral. Diminuíram as dores, a pressão arterial que estava elevada abaixou, a glicemia que estava por volta de 300 a 400 foi para 120. A sudorese, especialmente na cabeça, uma sudorese gelada, mas à noite também praticamente desapareceu. Ele se sentiu muito bem, perguntou pelo doutor, queria que o doutor fosse lá para vê-lo, queria continuar o tratamento homeopático. Essa melhora global ficou no limite do que não foi possível, que ele não voltou a recuperar os movimentos, melhorou a fala, mas não completamente, mas ficou inteligível, o que antes não era. As dores diminuíram muito e assim um pouco mais de esboço de movimento, mas ele chegou a ficar sentado com apoio. Parou de tomar dipirona e tomava 3 a 4 vezes ao dia para dor de cabeça, não tomou mais. Ele desinchou e ficou mais calmo, inclusive assim menos lábil emocionalmente, porque antes, quando chegava alguma visita, mesmo um filho que tinha alguns dias que ele não via, ele chorava,
quando a pessoa se aproximava dele, e isso melhorou também, ele ficou mais firme do ponto de vista do seu humor, da sua emotividade. A filha foi acrescentando alguns relatos do passado, de características do paciente, e a mais interessante é que ele era hipocondríaco, tá? Estava sempre pensando que o exame ia dar algum problema. Quando saiu o exame normal, ele dizia, mas o próximo vai dar alguma coisa, vai dar alguma informação ruim, e que ele não ia melhorar. E uma coisa muito interessante, ele dizia assim, eu vou viver mais 6 meses. Ou então dizia assim, de sábado eu não passo. É um relato muito interessante, porque é raro a gente encontrar com tanta nitidez esse sintoma assim na clínica. E esse paciente manifestava isso. Eu só soube algumas consultas depois, porque o acompanhamento dele continuou regularmente. Essa melhora prosseguiu, ele já movimentava, exercitava o pescoço espontaneamente, levantava o quadril na hora de colocar o fraldão nele. Depois de vários meses ele teve uma intercorrência, um quadro pulmonar, a melhora tinha estabilizado e esse quadro pulmonar evoluiu para uma pneumonia. Eu achei que o quadro podia ser medicado com arsênico e foi uma grande decepção, porque o quadro piorou visivelmente e depois eu retornei à Aconitum e mantive com essa melhora, mas dentro das limitações das sequelas, que elas cederam um pouco, diminuíram muito as queixas, muito o desconforto, as dores e as alterações associadas como a hipertensão e a hiperglicemia, mas não houve um grande progresso no tocante às sequelas neurológicas. É isso, eu acho que o quadro nos ajuda de certa forma. Agora, se você olhar a matéria médica de Aconitum, como é interessante e como é bem a questão de ter uma capacidade de liderança, de condução. E ao mesmo tempo lidar com os sinais e com a previsibilidade. Muito obrigado, até mais.